Uma igreja sempre tem mais projeto do que recursos. Nós estamos com a construção dos banheiros lá atrás, e tudo é grande na igreja, vai recursos bastante. Se você ficar esperando que a gente faça aquele pedincho, que às vezes você está acostumado, você vai perder a oportunidade de abençoar a comunidade de fé que você frequenta. Você abençoa essa igreja com seu dízimo e com sua oferta no momento do ofertório. Eu vi o pastor Adilson comentando do irmão lá do norte ao nordeste, lá, né, que nos abençoou. Quem sabe seja resposta à nossa oração, quando poderia ser resolvido entre nós como igreja. Como a gente não está se movimentando aqui, Deus sempre dá o seu jeito para que a obra não sofra e o pastor não pire. Aí Deus levanta essas pessoas de longe assim para acalmar um pouco o coração. Mas você pode ser a resposta para essa oração, entendendo de que você faz parte dessa família, e somos nós, eu e você, através dos dízimos e oferta, que fazemos a casa funcionar, expandir. Se você sair no hall de entrada, tem um projeto ali bem bonito do nosso sonho, que queremos transformá-lo em realidade ainda esse ano, de levantar esse teto em 4 metros de altura e fazer o mezanino. Então é um projeto, está desenhado, está faltando agora nós entendermos qual é o nosso papel neste projeto. E às vezes Deus está esperando um posicionamento seu. Nós temos muitas experiências aqui de alguém que faz um propósito com Deus, e baseado nisso ele acaba alcançando às vezes uma bênção, uma liberação de Deus sobre a sua vida financeira também. A Bíblia é muito clara, a Bíblia fala muitas vezes sobre dinheiro, e às vezes a gente é cuidadoso, principalmente por você que está visitando, e quando ouve isso diz: isso, sabia que essa igreja era igual às outras, vamos ficar falando um monte de dinheiro. Mas se você começar a pesquisar na Bíblia, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre o céu, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia também diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância, colhe desta forma também. Ore a respeito, converse em família, inclua no seu orçamento, não valores, mas a sua disposição de ser mais generoso para a obra do Senhor. A sua resposta me deixa empolgadérrimo. Atos capítulo 2, versículo 14 a seguir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Atos capítulo 2, verso 14, amém? Então Pedro levantou-se com os 11, o grupo dos discípulos, dos apóstolos, e em alta voz dirigiu-se à multidão. E o que ele disse foi: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouça com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pai, em nome de Jesus, que haja corações abertos ao manifestar da tua vontade expresso na tua palavra. Que todo pensamento, toda inquietação de espírito, toda dor seja levada agora cativo em obediência ao Senhor, e que haja nesse espaço, nesse lugar, a liberdade para manifestar o teu poder. Usa-me uma vez mais na tua misericórdia, no teu favor para conosco, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a refletir sobre a vida do apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, aquele homem que andou com Jesus, e refletir sobre as atitudes de Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo e depois de ser cheio do Espírito Santo. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, houve uma mudança radical de temperamento, da forma de agir, de resultado, de vida. Quando eu olho para os evangelhos, vou encontrar Pedro se destacando entre o grupo dos discípulos, mas nem sempre as intervenções de Pedro eram dentro dos propósitos divinos. Às vezes ele atirava para o lado errado, atirava no pé. Mas quando o Espírito Santo o encheu, veio sobre ele, tudo mudou. E Pedro foi transformado num homem cheio de ousadia, um homem de poder, um homem de coragem.
e tornou-se um verdadeiro discípulo de Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar, um antes e um depois. Eu não sei em que momento você está da sua jornada espiritual. Eu não sei se você entrou aqui como Pedro antes do Pentecoste, ou se você já está vivendo o Pedro depois do Pentecoste. O que eu tenho orado e acreditado é a forma como você pode sair daqui. E a minha oração é que aconteça com a minha vida e também com a sua, o que aconteceu quando Pedro chegou na casa de um homem chamado Cornélio. E a Bíblia diz, quando aquele apóstolo do Senhor, cheio do Espírito Santo, está ministrando a palavra, de repente, nos de repentes de Deus, caiu o Espírito Santo sobre todos, e eles começaram a falar em novas línguas. Essa é a minha oração, o meu pedido ao Senhor Jesus. Que enquanto eu prego, você seja cheio. Enquanto eu prego, o Senhor transforme a tua vida. Enquanto eu prego, o Senhor mude as histórias aí dentro. Enquanto eu falo, o Senhor comece um processo de transformação na sua vida. Enquanto eu prego, que o Espírito Santo esteja soprando fogo no seu coração nessa noite. Aleluia! Jesus prometeu aos seus discípulos, antes de subir ao céu, enviar o Espírito Santo. E deixou claro de que quando isso acontecesse, eles seriam transformados. Atos 1:8, a palavra de Deus diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus disse que eles receberiam, a palavra poder aí é dunamis, dinamite, uma força poderosa que humanamente a gente não pode entender, que a mente não consegue compreender, mas todo coração que se abre pode receber. É o poder do Espírito Santo de Deus. A partir daí, eles teriam capacidade de ser testemunhas, de seguir Jesus e de ter uma vida poderosamente transformada. Sem esse poder, Pedro era um discípulo sofrível. E eu me preocupei porque eu vou falar um pouco mal de Pedro. Não do Reis, fica calmo. Enquanto eu estava pensando sobre isso, o Senhor trouxe ao meu coração dizendo: você não vai falar mal de Pedro, você vai falar mal de todo discípulo que tenta seguir Jesus sem ser cheio do Espírito Santo. A questão não é Pedro, pode ser Robson, pode ser o seu nome. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos viver o que Jesus tem para mim e para você. Essa é a primeira consideração que eu preciso fazer. Uma segunda é: Pedro teve seus momentos dignos de destaque. Ele andou sobre as águas. No momento em que Jesus pergunta, dizendo: o que dizem os homens que eu sou? Os discípulos começaram a dizer, um disse que é Elias, outro é João Batista. E Jesus disse: e vocês, o que dizem que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Boa para o Pedro. Que vem depois a gente não vai considerar agora, daqui a pouco vemos. Então Pedro teve sim seus momentos, mas eu não quero aqui criticar Pedro, mas sim mostrar o antes e o depois de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero usar isso da ideia de que qualquer discípulo age dessa forma, seja Pedro, seja João, seja Robson, seja o seu nome. Porque antes de ser cheio do Espírito Santo, o discípulo não tem fé para operar milagres. Sem o Espírito Santo a gente tem a dúvida. Sem o Espírito Santo a gente tem medo de errar, de se confundir. E eu peguei alguns recortes dos evangelhos, você vai encontrar isso tudo que eu estou falando nos evangelhos em Atos. E Pedro tem uma situação interessante. Pedro se assusta com o milagre que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus procura frutos numa figueira, e não os encontrando, Jesus faz o quê? Amaldiçoa aquela figueira. E o texto que me chama a atenção de Marcos 11, 20 e 21, é que de manhã, possivelmente passaram no dia anterior, a Bíblia diz que passando por ali, viram a figueira seca desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, olha, a NVI traz alguns pontos de exclamação, quer dizer que o Pedro estava sobressaltado. Mestre, vê a figueira que amaldiçoastes. Ela secou. Pedro não esperava que ia acontecer isso.
A fé do discípulo que não é cheio do Espírito Santo, ele até ora, mas ele não fica na expectativa do milagre acontecer. Se você olhar a continuação do texto, Jesus diz: tenham fé, vocês precisam acreditar mais. E Jesus diz algo poderoso: o discípulo cheio do Espírito Santo de Deus pode dizer para o monte: sai daqui, e te posiciona para lá, e ele diz isto acontecer com fé no coração. Se falar isso com convicção de fé, vai acontecer. E Jesus deixa aqui algo muito interessante no verso 24, ele diz: portanto eu digo, tudo o que pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim sucederá. Se as suas orações não têm encontrado a resposta aí, aqui está o segredo: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Antes de ser cheio do Espírito Santo, o discípulo não tem a mente de Cristo. Ele pensa de forma natural, ele pensa de forma humana. Jesus está com os discípulos e Jesus começa a dizer que vai enfrentar muitas dificuldades, que vai ser rejeitado pelos homens, pelos líderes religiosos. Jesus começa a mostrar para os discípulos que precisa enfrentar a cruz. Só que a gente não consegue entender isso. Parece algo tão bom, por que Jesus tem que morrer? Antes do Espírito Santo, o discípulo não consegue capturar a mente de Deus. Marcos 8:33, Jesus precisa corrigir Pedro e diz para ele, repreendendo: para trás de mim, Satanás. Põe na tela para nós. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Sem o Espírito Santo de Deus, você continua pensando igual a qualquer ser humano. Não morre, Jesus. Não faz isso, Jesus. Olha, isso é sofrer demais. Não vale a pena, Jesus. Ei, antes de ser cheio do Espírito Santo, o discípulo não tem força para orar. Se você diz que orar é algo enfadonho, se você diz que vai orar e acaba cochilando, se você diz que vai orar e acontece tantas coisas, é sinal de que nessa noite você está no lugar certo. Você precisa ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus ceou com os discípulos, cantaram juntos, foram agora para um jardim, e Jesus separa os 3 mais chegados, dos quais Pedro está junto. E Jesus os leva para orar e pede para eles, dizendo: olha, me ajudem, eu estou muito triste, é um peso espiritual sobre mim, eu preciso da intercessão de vocês. Vamos lá, meus discípulos, vamos orar, é momento de orar. Mas Marcos 14:37, a Bíblia diz que Jesus volta aos seus discípulos e os encontra dormindo. E ele vai falar com quem? Pedro. Simão, disse Jesus a Pedro, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde nem por 1 hora vigiar comigo? Sem o Espírito Santo a gente dorme na oração. Sem o Espírito Santo a gente não tem força para orar. Sem o Espírito Santo de Deus você não consegue ser discípulo de Jesus. Você acompanha a multidão, mas hoje o Senhor nos reúne para que a gente entenda que isso é o que eu e você como igreja mais precisamos, de um derramamento do Espírito Santo de Deus sobre nós. Antes de ser cheio do Espírito Santo, o discípulo não se dispõe a cumprir o propósito de Deus. Há quantas pessoas estão se aproximando de Deus porque querem os bens, as bênçãos que Ele pode dar? O que pode resolver todas as coisas na sua inteligência, na sua força. Não entende que às vezes no cumprimento do propósito de Deus, Deus diz: fica quieto, te acalma. Jesus está para ser preso, rodeado por um destacamento ali, por alguns do templo religioso que vieram prendê-lo. E a Bíblia diz que Pedro pega agora uma espada que tem e corta, decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro não está entendendo o propósito de Deus. Jesus precisa repreendê-lo outra vez, dizendo: guarde a espada, Pedrão. Acaso não beberei, haverei de beber o cálice que meu pai me deu?
Ou você é cheio do Espírito Santo de Deus, ou você acha algumas coisas que não estão certas onde você está. Ou você é cheio do Espírito Santo de Deus, ou você não consegue concordar com o propósito de Deus e o que Deus está pedindo para você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Antes de ser cheio do Espírito Santo de Deus, o discípulo não defende a sua fé. Aí ele é agente secreto. Se alguém vê ele entrando aqui na igreja, tu é daquela igreja? Ele disse, não, eu às vezes vou lá no domingo. Antes do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Pedro entra com João no pátio, de onde Jesus vai ser julgado, e uma criada daquelas invocadas vinha de vez em quando para perto de Pedro e dizia assim, você é parecido com ele, você é da turma de Jesus aí, né? Ele dizia, não, eu não conheço o cara. De novo aquela criada provocou ele, esse aí é um dele. Não sou. E pela terceira vez, certamente você é um deles, você é Galileu. E daí Marcos 14:71 diz que ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço este homem, não sei de quem vocês estão falando, eu não tenho ousadia para testemunhar a minha fé. Eu não tenho ousadia para numa roda de amigos em que a sociedade está soltando qualquer coisa, qualquer besteira, dizer está errado, a Bíblia não concorda com isso. Sem ser cheio do Espírito Santo, você não vai ter essa fé. Sem ser cheio do Espírito Santo, você vai desistir do chamado de Deus para você. O discípulo, se não está cheio do Espírito Santo, não permanece no seu chamado. Você fez a coisa certa, você veio aqui à igreja, você ouviu o Evangelho, você levantou a mão, você veio à frente, confessou Jesus com seus lábios, glória a Deus por isso. Só que isso é o primeiro passo da sua jornada de fé, há mais do que isso. E se você não for cheia do Espírito Santo de Deus, a consequência é que passam os dias e você desanima e não consegue permanecer no chamado que Deus tem para a sua vida. Jesus morreu 3 dias, já fazem, a Bíblia diz que alguns dizem terem visto Jesus, só que em determinado momento, aquele homem que Jesus andando pelo mar da Galileia, olhou para ele, para o seu irmão André e disse, vem comigo, vocês serão pescadores de homens. Aquele homem que tinha largado o barco, largado as redes, e seguido Jesus por 3 anos e meio, agora não consegue permanecer no seu chamado. João 21:3, Pedro chega para os seus amigos e diz, quer saber de uma coisa? Esse negócio de ir na igreja já era, eu vou pescar. E as pessoas, os seus amigos disseram, nós vamos com você. E a Bíblia diz que eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. É o Espírito Santo de Deus que faz você permanecer na fé, seguindo o chamado de Jesus e avançando. Assim era Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Assim é a minha vida e a sua vida sem ser cheio do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo nos encher, nós somos esse discípulo que não consegue manter o seu chamado, que não tem força e ousadia para ver os milagres acontecer. Isso é o antes do Espírito Santo. Isto acontece antes de Atos 2 na vida de alguém. Mas é Atos 2, eu vou colocar na tela para vocês. A Bíblia diz que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, 120 irmãos. Um pouco mais do que a metade, quem sabe, vamos lá, esse corredor aqui, esta ala aqui. Eu não sei se eles chegaram naquele lugar para orar muito cedo, ou se eles haviam passado uma noite de oração, como os nossos jovens fazem. A Bíblia diz que, de repente, veio o som do céu, como um vento muito forte,
e encheu a casa na qual todos estavam assentados. O verso 3 diz: e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre a cabeça deles. Pega no primeiro aqui e passa ali, e aquele fogo pula para o outro, e aquele fogo pula para o outro. Isso pode acontecer nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O vento do Espírito vem para soprar e diz: ei, ó, escute. O vento do Espírito, o Senhor está me direcionando, eu nunca tinha pensado dessa forma. O vento do Espírito só faz o papel de espalhar o fogo que está em você para o seu coleguinha do lado aí. O fogo quem tem é você, o vento sopra, e o vento do Espírito Santo está soprando nesse lugar. Se há fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida, mais pessoas serão inflamadas, incendiadas, cheias do Espírito Santo de Deus nessa noite, nesse lugar. E viram que parecia línguas de fogo que separavam e pousavam sobre a cabeça deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Isso que você às vezes a gente falando não entende, é uma língua que o Espírito de Deus nos dá. Uma comunicação direta com o céu, disponível a todos aqueles que desejarem pedir ao Senhor. Não é por mérito meu, é por bondade de Deus, é desejo do Pai que eu tenha o dom de línguas para que eu possa falar com Ele. A Bíblia diz que os demônios não entendem, os humanos não entendem, mas aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. O Espírito Santo foi dando isso. E o que acontece é que depois de ser cheio do Espírito Santo, escute, isso é o que vai acontecer, ou está acontecendo na sua vida. O discípulo defende a sua fé com autoridade. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi o primeiro texto que eu li. Eles começam a glorificar a Deus. O movimento é extraordinário que está acontecendo naquele lugar, chama a atenção da comunidade, dos moradores que estão ali. Eles vêm para perto ver, e o negócio é tão intenso, o negócio é de uma entrega tão grande, de uma alegria tão extravagante, que a primeira palavra, a primeira dedução, a primeira leitura foi: esse pessoal tomou um porre, esse pessoal está embriagado. Lembra do Pedro? Porque quando vê uma empregada vindo dizendo assim: ei, você não é da igreja não? Não. Você é parecido com Jesus, cara. Não conheço. Você está confundindo eu com outro. A Bíblia diz que Pedro agora se levanta com um grupo apostólico, em alta voz se dirige à multidão e começa a dizer: ei, homens de Jerusalém, ei povo, escute, eles não estão bêbados como vocês estão pensando, é 9 horas da manhã ainda. O que está acontecendo aqui é a promessa de Deus através de Joel, de que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. É a promessa de Deus de que os jovens terão visões, de que os velhos sonharão, de que o Espírito Santo será derramado sem classe social, sem posição, sem nada, sobre servos e servas. E quando eles serem cheios do Espírito Santo de Deus, o que farão será falar os oráculos sagrados, eles profetizarão. E Pedro começa agora a desafiar as autoridades. É o mesmo Pedro que corria da empregada, mas cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade para defender a sua fé. Atos 2:23, ele diz: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-consciente de Deus. Deus sabia o que estava fazendo. E vocês que estão me ouvindo, com a ajuda de homens perversos, mataram pregando na cruz. Uau, cara, você pode ser preso, Pedro. Você acha que eu me preocupo com isso? Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas Pedro, isso pode lhe custar a vida. Eu não tenho a minha vida por preciosa. O meu propósito é agradar o meu Senhor. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Capítulo 5 de Atos, a Bíblia diz que os discípulos foram presos. Só que no meio da noite, não é aquela história que nós já relatamos aqui. Naquela mesma noite, Deus faz com que as cadeias sejam abertas. Os discípulos, não é só Pedro como da outra vez, mas os discípulos saem livremente.
As autoridades chamam eles, dizem assim: vocês querem saber de uma coisa? A gente vai deixar vocês ir, mas vocês não falem mais no nome de Jesus. Qual é a resposta? É preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Vocês não vão nos calar. O Espírito Santo está ardendo dentro do nosso coração. Ou você para com esse Jesus, ou você vai preso. Pedro, faz o que você quiser. Eu preciso obedecer o meu Jesus. Ei, o discípulo cheio do Espírito Santo, ousadia, anuncia com ousadia a salvação em Jesus. Quando as pessoas ouvem a denúncia de Pedro, com aquela autoridade, cheio do Espírito Santo, eles fazem uma pergunta agora, dizendo: irmãos, o que a gente faz agora? Estou em Atos 2 ainda. Pedro responde: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito. A promessa é tão maravilhosa. Se você continuar lendo Atos 2, 38, 39, 40, 41, ele começa dizendo: porque esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto. E ele está falando daquele momento na história do primeiro século. Aqueles que estão longe, ele está falando fevereiro de 2018, na comunidade Ágape. Esta promessa diz respeito a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Oh, Espírito Santo de Deus. A ousadia de Pedro é tão grande, irmãos, que naquele dia 3.000 pessoas aceitam Jesus. Se você quer ver resultados na sua vida espiritual, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Ei, o Pedro se assustou com o milagre de Jesus, mas depois de ser cheio do Espírito Santo, o discípulo tem uma fé poderosa para operar milagres. A história é linda demais. A Bíblia diz que Pedro e João estão subindo ao templo à tarde para orar. E quando eles chegam, eles passam ali, tem um homem aleijado ali, que é deixado ali para pedir esmola. Aquele homem estende a mão, né? Alguns gostam de ter até uma caneca, botam as moedinhas dentro fazendo barulho assim, né? A Bíblia diz que aquele homem esperava receber algo de Pedro. O discípulo cheio do Espírito Santo é ousado. O Espírito cheio do Espírito Santo, o discípulo cheio do Espírito Santo tem uma fé crescente. Uma fé que crê no sobrenatural, que crê no impossível, que crê num Deus que faz milagres, que crê num Deus que confunde a medicina, que crê num Deus que vai contra os prognósticos, diagnósticos, que crê num Deus que é rei nos céus e na terra. O Pedro olha para aquele homem e diz: ei, cara, olha para nós. Geralmente para pedinte ninguém nem olha. Estou atrasado, estou sem tempo. É lógico, se alguém vai olhar para ele e pedir que ele olhe de volta, é porque ele espera alguma coisa. Atos 3 e 6. Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, discípulo cheio do Espírito Santo, diz: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ó, ande, levante-se, caminhe, seja liberto da depressão, seja liberto do alcoolismo, seja liberto das forças do maligno, seja liberto da enfermidade. Não temos remédio para dar a você, não temos recursos para pagar um tratamento no exterior, mas o que temos, isso te damos. O Espírito Santo de Deus tem nos dado autoridade e poder, em nome de Jesus. Seja vitorioso sobre isso que tem vencido você. Pedro corajosamente toma aquele homem pelas mãos e o levanta, e a Bíblia diz que os seus
artelhos, os seus músculos, os seus nervos se firmam, e aquele homem entra agora no templo, saltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Ei, Pedro prega outra vez, e a Bíblia diz que agora as 5.000 pessoas se rendem a Jesus. Eu não sei se soma com os 3.000, foram 2.000 dessa vez, ou se foram 5.000 dessa vez, do aleijado. Agora interessante é que de 120 que tinha há poucos dias atrás orando numa sala, depois de serem cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que hoje 5.000 pessoas recebem de bom grado a palavra e são batizados em nome de Jesus Cristo. O discípulo cheio do Espírito Santo torna-se parecido com Jesus. Você precisa ser parecido com Jesus. Eu preciso ser parecido com Jesus. Atos 4:13, a Bíblia diz que vendo a coragem de Pedro e João, eles estão diante do tribunal, eles estão diante das autoridades, e percebendo que eram homens comuns, algumas versões dizem iletrados, sem instrução, gente simples, pescador, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, de que eles eram parecidos com Jesus, que eles tinham sido transformados por Jesus. Essa semana eu li uma frase do livro Enraizado que me chamou a atenção, e aquela frase dizia: ter o fruto do Espírito é o seguinte: quando as pessoas provam a sua vida, eles sentem gosto de Jesus. O John Blachard está dizendo aqui: o ministério do Espírito Santo é levar o pecador e torná-lo parecido com ele, com Jesus. Leva o pecador ao Salvador e transforma o pecador cada dia mais parecido com Jesus. Depois de ser cheio do Espírito Santo, o discípulo ora com fé e intensidade. Aleluia. Se as nossas orações estão dando sono, é porque a gente está fazendo qualquer coisa menos orar. Mulher conversando com o marido, ele pegar no sono, ela vai ficar chateada, mas passa. Agora eu não tenho história de a moça conversando com o namorado e ele dormir. Se aconteceu com você, fica quieto e resolva isso, meu filho. Nossa oração é tempo de intimidade com Deus. Cheio do Espírito Santo, essa oração se torna frutífera, se torna intensa, se torna poderosa. Atos 4:31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia ou corajosamente a palavra de Deus. Que o lugar em que a gente estiver trema, se não um terremoto físico, um tremor, um abalo sísmico, mas que trema o nosso coração diante da revelação da majestade do nosso Deus. O discípulo cheio do Espírito Santo manifesta o poder de Deus onde quer que esteja. Pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser numa festa. Onde ele chega, chega a luz. Onde ele chega, chega o sal. Me chama a atenção Atos 5:16, e creio que é o 17, eu botei 2 vezes 16 ali. A Bíblia diz: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava estes doentes em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também a multidão das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A sombra de Pedro. Pode botar aí, Pedro vai passar. Mas ele vai ocupado, ele não vai parar para orar, não tem problema. Esse homem tem tanto de Deus. Essa mulher é tão cheia de Deus, que só ela cumprimentar você, algo vai acontecer na sua vida. Pastor, isso não é uma realidade para quase ninguém. No século 21 mas está disponível no lugar secreto para quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não entendeu ainda a urgente importância de ser cheio do Espírito Santo, deixa eu tentar mais um argumento. Eu estou concluindo. Antes de ser cheio do Espírito Santo, o discípulo não tem fé nem para socorrer a sua família. Pedro convida Jesus para ir à sua casa.
Quem sabe depois de uma tarde de trabalho, de evangelismo, de curas. Imagino que estavam cansados. Mas a Bíblia diz, Mateus 8,14, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse na cama com febre. Não tem lanche hoje, Jesus, nós estamos fritos. A responsável pela cozinha é a dona sogra. Então Jesus, tomando-a pela mão, a febre deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Que triste. Não ora por ninguém de casa, não busca o Senhor pela sua família. Que fé limitada, que cristianismo enfraquecido, que cristianismo dissolvido. Se nós não sairmos daqui hoje cheio do Espírito Santo, nós precisamos sair pelo menos envergonhados, dizendo: eu preciso ser mais fervoroso e buscar mais de Deus. Mas depois que alguém é cheio do Espírito Santo de Deus, o discípulo acredita que o impossível não existe. O impossível é uma palavra que não está no dicionário de Deus. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 1, de que para Deus não há impossível. O não tem jeito nunca passou no dicionário de Deus. Deus nunca falou que não tem jeito. E eu e você somos chamados para sermos parecidos com Cristo, semelhante a Cristo, seguir a Cristo. E a boa promessa para você glorificar a Deus nessa noite foi que Jesus disse que eu e você faríamos obras maiores do que a que Ele fez. O discípulo acredita que o impossível não existe. A história é o seguinte: uma mulher chamada Tabita, ou Dorcas, depende do idioma que você queira falar o nome dela. Essa mulher costurava e fazia roupa para algumas viúvas. De repente Pedro está por perto e manda chamar Pedro dizendo: não te demoras e vir até nós. Aquelas pessoas estavam cheias do Espírito Santo de Deus e acreditavam nisso também, porque eles lavaram a Dorcas, colocaram ela no quarto superior e mandaram chamar Pedro, e a Bíblia diz que Pedro veio. E quando Pedro chegou, Atos 9:40, ele diz, Pedro mandou todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher morta disse: Tabita, levanta-se. Que difícil isso, hein? Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Não é o fato de a gente querer viver isso, nós precisamos viver isso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Gordon disse antes do Pentecoste, os discípulos achavam difícil fazer coisas fáceis. Depois do Pentecostes, depois de serem cheios do Espírito Santo de Deus, achavam fácil fazer coisas difíceis. Nós estamos limitando a Deus por causa da nossa pouca busca do seu poder e da sua graça. Paulo nos dá um caminho para isso em Efésios 5, 18 e 20. Ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Você precisa se esvaziar de si, do seu orgulho, da vaidade, da mentira. Você precisa começar a falar com os irmãos em salmos, ter cânticos ao Senhor, hinos de louvor ao nosso Deus. Você precisa dar graças a Deus. Encha-se do Espírito Santo, deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Alexander Duff disse: a temperatura adequada do cristianismo é a de ferro em brasa, não consegue-se ser morno na presença de Deus. Aliás, a igreja de Apocalipse que era morna, ele diz: porque você não é fria nem quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Só existe uma forma de ser discípulo de Jesus, é estar sempre queimando de paixão pelo Senhor e sendo consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. É preciso ter fome e sede de Deus.
Promessas não faltam para você. Pode estar faltando fome para você. Isaías profetiza dizendo: pois derramarei água na terra sedenta. Onde tem uma terra com sede, Deus tem água. Torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua descendência, sobre a tua prole, sobre os teus filhos, e a minha bênção sobre a tua descendência. Eu concluo dizendo: o Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre você. Preste atenção, antes do Pentecoste, a ênfase era pedir, e Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Espírito Santo, o Pai Celestial, àqueles que lhe o pedirem. Agora, depois do Pentecoste, a ênfase não é pedir, é receber. E o texto que já citei aqui nessa noite de Atos 2:38, o apóstolo Pedro naquele sermão disse: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas são as boas novas para mim e para você. Nós não estamos mais esperando pelo Espírito Santo, Ele está entre nós. Nós não estamos vivendo mais o tempo da promessa, mas sim dias do cumprimento, dias do derramamento do Espírito Santo de Deus. Você precisa decidir agora. Se você vai viver antes do Pentecoste, antes de ser cheio do Espírito Santo, ou se você quer viver como um discípulo, uma discípula de Jesus, cheia do Espírito Santo. Está em suas mãos, não está na mão de ninguém, não está nas minhas mãos, não está na mão de governo, não está na mão da sua empresa, não está na mão de ninguém, não está nas mãos de Deus. O Senhor já tem liberado o seu Espírito Santo sem medida. Está faltando é sede, está faltando é fome, está faltando é intensidade na presença de Deus, está faltando é arrependimento, desejo de querer mais de Deus, está faltando intensidade na sua vida espiritual. Por favor, não viva antes do Pentecoste, mas seja empoderado nessa noite. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, seja sacudido pelo Espírito Santo de Deus, e vá para casa com a convicção espiritual de que Deus quer encher a tua vida até transbordar, e que vivendo cheio do Espírito Santo de Deus, uma nova vida começa a acontecer. Fica de pé, por favor.